Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tayla, da diretoria de São Carlos, e hoje teremos uma aula de língua portuguesa. A nossa aula ela vai ser bem dinâmica, então já pega o seu caderno de classe ou uma folha separada para que você possa fazer suas anotações durante a nossa aula, tá bom? Bom, como material de apoio, nós também vamos usar o livro Ler e Escrever, aquele livro de textos que você tem aí na sua casa, tá bom? Então você vai pegando ele, enquanto a professora vai falando aqui, e aí você vai usar para o material de apoio nosso, tá legal? Bom, nessa aula nós teremos duas habilidades. A primeira, ler e compreender de forma autônoma textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. A segunda, confirmar ou não antecipação e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual. O tema da nossa aula é adjetivos e caracterização de personagens. Você sabe o que é adjetivo? Adjetivo é aquele que dá qualidade. Essas qualidades elas podem ser negativas ou positivas. Por exemplo, estojo bonito, estojo feio. Quando um autor ele vai criar a sua história, ele pensa nos personagens. Então ele vai pensar como que o personagem dele vai ser na história. Para isso ele pensa em dois tipos de características. A primeira é a característica física, que é como o meu personagem vai ser. Se ele vai ser alto, se ele vai ser baixo. E também ele pensa na característica psicológica, que é o jeito de ser do meu personagem. Se o personagem vai ser tranquilo, se o personagem vai ser bravo, né? Então, com tudo isso, ele forma a caracterização. Para saber se vocês estão entendendo mesmo, eu trouxe dois exemplos, tá bom? O primeiro exemplo, nós vamos pensar juntos. Nós vamos pensar em um personagem. Nosso personagem vai ser uma flor. Então, você aí na sua casa vai pensar em uma flor. Como que essa flor seria, né? Eu vou dar as características dela e depois eu vou mostrar a imagem para vocês. Bom, a nossa flor, ela não é uma flor qualquer. Ela é uma flor aberta. Então, você vai pensar em uma flor, em um jardim e uma flor aberta. Além de aberta, a nossa flor também ela é cheirosa. Então, por onde ela passa, ela vai deixar o perfume dela, tá? Além de aberta e cheirosa, a nossa flor tem uma cor. Essa cor é rosa. Então, a nossa flor está lá no jardim, cheirosa, aberta e também é rosa. Agora eu vou mostrar para vocês a imagem da nossa flor. Olha só a nossa flor que linda, né? Uma flor aberta e uma flor rosa. Muito bem. Agora nós vamos fazer ao contrário. Eu vou passar uma imagem para vocês e juntos nós vamos atribuir as características dessa figura, tá bom? Então vamos lá. Olha só, personagem de um menino, né? Esse menino, ele está com uma fisionomia. Essa fisionomia, como você acha que está essa fisionomia? Você acha que o menino ele está chorando, que ele está bravo ou que ele está surpreso? Ele está surpreso, né? Olha o rostinho dele aí. Será que ele recebeu algum presente ou alguma notícia boa? Pela cara dele, eu acho que sim, né? Bom, agora vamos pensar em uma característica física desse menino, olhando a figura. A cor do cabelo dele. Você acha que é como essa cor de cabelo? Você acha que é escuro, que é claro? Se a gente analisar bem a figura, olha só, como que está o cabelo? Cabelo preto, né? Uma característica física. E além disso, quando a gente olha para essa imagem, vocês acham que essas características, elas são características de um adulto ou de uma criança? O que você acha olhando para essa foto? Vamos pensar nas características. Olha lá.
É uma criança, né? Se a gente olha a figura, dá para a gente já ter uma noção que é uma criança. Muito bem. Então, esses foram nossos 2 exemplos. Agora que vocês já entendem bem do assunto, nós vamos praticar. Como que vai ser isso? Nós vamos fazer uma brincadeira, tá? Então, essa brincadeira vai ser assim. Eu vou dar as dicas dos personagens e você aí de casa vai tentar descobrir de que personagem nós estamos falando, tá bom? Então, vamos começar. A primeira dica. Personagem de um conto. Olha só, eu sei que vocês conhecem muitos contos, né? Então, a gente vai ter que pensar em um personagem. Só que quando a gente fala personagem de um conto, nós pensamos em vários, né? Então, a gente vai precisar de mais características. Vamos colocar mais uma característica para ver se fica mais fácil. Olha só, animal. Então, que história que vocês conhecem que tem um animal como personagem? Vamos pensar aí. Vamos colocar mais uma para ver se fica mais fácil? Então, olha lá. Pelo escuro. Olha só, hein? Um animal de pelo escuro. Quais animais que vocês conhecem que tem pelo escuro? Só que lembra que tem que ser personagem desse conto, tá bom? Então, vamos colocar mais uma aí. Olha só. Malvado. Então, tem pelo escuro, é um animal e ele é malvado. Quem aí de casa já está pensando em que personagem que eu estou falando, hein? Tenho certeza que vocês aí sabem. Bom, para fechar, vamos colocar uma dica que eu tenho certeza que vai ficar bem facinho e vocês vão descobrir. Olha só, boca grande. Então, nós vamos juntar todas essas características e vamos pensar no nosso personagem. É um animal que tem pelo escuro, malvado e tem boca grande. Já descobriram aí qual é? Vou colocar a resposta, quero ver quem acertou, hein? Vamos lá, olha só. É o lobo mau, né? Esse é um personagem da história da Chapeuzinho Vermelho. Uma história famosa, todo mundo já conhece. E também está no nosso livro Ler e Escrever, né? Para quem quiser retomar depois a leitura, é uma leitura que está na página 88, tá bom? Agora nós vamos fazer mais uma brincadeira, tá? Vamos continuar nesse jogo de adivinhas e eu quero ver quem que vai acertar. Vamos lá, então. Mais um personagem de um conto. Olha só, outro personagem, hein? Vamos pensar aí. Bonita. Bom, pela característica bonita, então a gente já sabe que é uma mulher, uma moça, né? Mas precisamos de mais características para descobrir de qual personagem estamos falando. Então vamos colocar mais um aí. Olha lá. Jovem. Muito bem. Então a gente já descarta as crianças que vocês conhecem no personagem de conto, né? Ela é uma jovem e é bonita. Mas será que só com essas características vocês conseguem adivinhar qual personagem que a professora está falando? Eu acho que não, né? Então vamos colocar mais uma aí para ver se fica mais fácil. Olha lá. Cabelos pretos. Então, uma característica física, né? Cabelos pretos. Tudo bem, mas ainda não dá. Vamos para mais uma. Pele branca como a neve. Agora ficou muito fácil, né, gente? Qual personagem que vocês conhecem que é jovem, bonita, cabelos pretos e é branca como a neve? Quem será, hein? Olha lá, Branca de Neve, né? Também fica como dica de leitura para vocês. E esse conto, ele está na página 65. Muito bem. Agora que nós já brincamos, né? Nós vamos para a próxima parte da nossa aula. Nós vamos agora fazer uma leitura, tá bom? Então, vamos lá. A leitura que eu vou fazer para vocês hoje é a leitura de uma fábula. As fábulas, elas são textos curtos e os personagens, eles são animais. E quando
quando o autor ele vai criar essa fábula, ele atribui aos animais as características humanas. Então, por exemplo, na fábula, os animais falam, como nós, né? E também tem a moral dessa fábula. A moral é o ensinamento. O que o autor quis dizer com essa fábula? A fábula que eu vou ler para vocês é o ratinho, o gato e o galo. Quem escreveu foi Monteiro Lobato e ela também está no livro texto de vocês, tá? Na página 137. Então, nós vamos começar a nossa leitura. Vamos lá? Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens e acabou penetrando no quintal de uma casa na roça. Sim, senhor, é interessante isso. Examinou tudo minuciosamente, farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em seguida, notou no terreiro um certo animal, de belo pelo, que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou sem receio nenhum. Nisto, aparece um galo que bate as asas e canta. O ratinho, por um triz, não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou com um raio para a toca. Lá, contou à mamãe as aventuras do passeio. Observei muita coisa interessante, disse ele, mas nada me impressionou tanto como 2 animais que vi no terreiro. Um de pelo macio e ar bondoso seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente. E lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me de cumprimentá-lo. O outro, ai que ainda me bate o coração. O outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um coricocó tamanho que quase caí de costas. Fugi com quantas pernas tinha, percebendo que devia ser o famoso gato, que tamanha destruição faz no nosso povo. A mamãe rata assustou-se e disse: como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível gato. O outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista rubra, filhinho, é o galo, uma ave que nunca nos fez mal. As aparências enganam. Aproveita, pois, a lição e fica sabendo que quem vê cara não vê coração. Agora que terminamos nossa leitura, nós vamos fazer uma atividade junto, tá bom? Essa atividade, como que vai funcionar? Eu vou passar os personagens para vocês e vocês vão escrever as características dele, tá bom? E durante essa parte da aula, nós vamos comentar sobre as características físicas e as psicológicas. Vamos lá? Ratinho. Vamos lembrar então o ratinho na nossa fábula, né? Como que era o ratinho? Vocês lembram como era o ratinho na nossa fábula? Olha só, o ratinho, ele era muito curioso, né? Ele observava tudo, né? Tudo minuciosamente, tudo nos detalhes. Esse era o nosso ratinho. Essa é uma característica psicológica, tá bom? Olha lá, confuso. Confuso também é uma característica psicológica, né? No final da fábula, ele ficou um pouco confuso com as características que ele deu dos outros animais, não é mesmo? Então, vamos colocar mais uma característica aí do ratinho? Olha só, rápido, né? Muito bem, o ratinho, ele era bem rápido, né? Olhava tudo, observava tudo. Vamos lá, mais uma. Pequeno. Mas como que eu sei que o ratinho nessa fábula era pequeno? Se a gente observar a palavra ratinho, ela está no diminutivo, né? Então, com isso, a gente pode sugerir que o ratinho, ele é pequeno, né? Bom, vamos passar para o próximo personagem, o gato. Como que é o gato
Na nossa fábula, vocês lembram do gato? Como vocês acham que ele era? Vamos lembrar das características dele? Olha só, pelo macio. Olha que delícia, né? Um pelo macio. Quem tem gato aí em casa sabe como que é, né? Vamos para mais uma característica. Olha só, ar bondoso. Aquele ar tranquilo, sossegado. Vamos ver mais uma característica do gato? Olha lá. Terrível. Então, de ar bondoso, já passou para terrível. Então, já mudou. Lembra que o ratinho era um pouquinho confuso? Então, ele se confundiu um pouquinho nessas características, né? Essas são as características do gato. Agora, vamos passar para o galo. Nessa fábula, o autor, ele descreve bem o galo, né? Vamos colocar as características dele aí para ver se a gente lembra. Vamos lá, olha só. Penas amarelas, uma característica física do galo. O que mais? Bico pontudo. O que mais? Crista vermelha. Quem já viu um galo aí já sabe como que o galo é, né? Tem a crista vermelha, as penas amarelas, né? Olha só, aspecto ameaçador. Na nossa fábula, o ratinho, né, achava que ele tinha um aspecto ameaçador, que ele demonstrava medo, não é mesmo? Vamos ver mais uma característica aí, olha lá. Barulhento. Vocês conhecem alguém bem barulhento? Então, o nosso galo, né, na fábula, era desse jeito. Vamos ver mais uma característica dele? Olha lá, espaventado. O que é espaventado, né? Então, o galo, ele chega chegando, né? Acorda todo mundo, é barulhento, espaventado. Essa é outra característica do galo, né? E olha só, ele também tinha um olhar feroz. Como que faz um olhar feroz, hein? Como vocês acham que é? Já muda o olhar, né? Essas são as características do nosso galo. Agora, nós vamos passar para mais uma parte da nossa aula. Vou fazer uma leitura de uma outra fábula, então eu peço que vocês prestem atenção. Quem está com um livro texto, pode pegar ele e abrir na página 142 e a gente vai fazer essa leitura juntos. Após a leitura, eu vou dar uma atividade e nós também vamos resolver juntos, tá bom? Então, vamos começar. O lobo e o cão, La Fontaine. Um lobo e um cão se encontraram no caminho. Disse o lobo: companheiro, você está com ótimo aspecto. Gordo, o pelo lustroso, estou até com inveja. Ora, faça como eu, respondeu o cão. Arranje um bom amo. Eu tenho comida na hora certa, sou bem tratado. Minha única obrigação é latir à noite, quando aparecem ladrões. Venha comigo e você terá o mesmo tratamento. O lobo achou ótima a ideia e se puseram a caminho. Mas, de repente, o lobo reparou numa coisa. O que é isso no seu pescoço, amigo? Parece um pouco esfolado, observou ele. Bem, disse o cão, isso é da coleira. Sabe, durante o dia, meu amo me prende com uma coleira, que é para eu não assustar as pessoas que vêm visitá-lo. O lobo se despediu do amigo ali mesmo. Vamos esquecer, disse ele. Prefiro minha liberdade à sua fartura. Antes faminto, mais livre, do que gordo, mais cativo. Essa então foi nossa fábula, né? Agora nós vamos fazer as atividades. A primeira atividade: quais são os personagens dessa fábula? Quem você acha que é o personagem dessa fábula? A professora acabou de ler a fábula e agora eu quero que você me responda. Quem são os personagens? Vai escrevendo aí no seu caderno. Bom, os personagens dessa fábula são dois: o lobo e o cão, certo? Então, agora nós vamos para mais uma pergunta. As características do cão. Na fábula, como que era a característica do cão? A hora que o lobo vai ver o cão,
o que ele fala para ele? Como que o cão ele estava na fábula? Vamos tentar lembrar? Então, olha só. O cão gordo, né? Pelo lustroso, que é aquele pelo que dá brilho, né? E também o cão, ele é um animal doméstico, né? Tenho certeza que tem bastante gente que tem um cãozinho aí como animal de estimação, né? E agora, falando do lobo, alguém tem um lobo de estimação? Por que vocês acham que a gente pode ter um cão de estimação e não pode ter um lobo? Vocês sabem a diferença entre o cão e o lobo? Bom, o cão, ele é um animal mais dócil, né? Ele pode ser domesticado. Então, várias casas que vocês visitam aí, os parentes de vocês, tem um cachorrinho, né? Tem um cãozinho. Agora, o lobo já é mais difícil, né? O lobo, ele é selvagem. Então, não tem como a gente ter um lobo na nossa casa, né? Vamos lembrar, então... Aqui não está indo. Das características do lobo. Vamos lembrar, então, das características do lobo. Como que o lobo era na nossa fábula? Vamos lembrar? Bom, o lobo, como eu disse, ele era selvagem, né? E também ele era invejoso. Ele tinha inveja do cão. Por que ele tinha inveja do cão? Logo no comecinho da fábula, ele fala, né? Tenho inveja de você, porque você tá gordo, tá com um pelo lustroso, um pelo bonito. Qual é o segredo? Ele pergunta para o cão. E aí o cão fala, né? Que ele tem um amo. Então o cão, ele tinha um dono. Ele usava uma coleira. A hora que o lobo viu a coleira, vocês lembram da reação do lobo? Ele já quis sair de fininho, né? Então ele deu preferência para a liberdade dele do que a comida que o cão tinha em casa. Então, lembrando que as características que o autor ele fala na fábula são as características humanas, né? A gente não pode esquecer disso. Essa, então, foi nossa atividade. Agora, eu deixo para vocês um desafio. Nós vamos agora fazer uma revisão, uma retomada de tudo que nós aprendemos nessa aula, tá? Então, vamos ver se você lembra aí tudo que a gente já viu. Olha só, nós vimos no comecinho sobre os adjetivos. Lembra dos adjetivos? Os adjetivos, eles são usados para atribuir características positivas ou negativas a respeito de pessoas, objetos, lugares. E também nós vimos sobre a caracterização dos personagens. Nós vimos que existem dois tipos de características, lembra? A característica física, que é a do corpo, e a característica psicológica, que é o jeito de ser de cada personagem. Vocês lembram disso? Olha só, hein? Quero só ver. Vou deixar para vocês, então, um desafio, tá? Como que vai ser esse desafio, professora? Bom, você aí no seu caderno de classe ou na sua folha, você vai criar uma fábula, lembrando das características da fábula. Fábula, ela é um texto mais curto, lembra? E os personagens da fábula são os animais. As características desses personagens são as características humanas, né? Então, na fábula que você vai criar, o seu personagem pode falar como nós falamos, né? Não esqueçam também que a fábula ela é uma história como outra qualquer. Então, ela tem começo, meio e fim. Então, você faz essa atividade com muito capricho, muita atenção. Se você quiser, pode fazer a ilustração depois para a sua fábula, né? Ficar mais completa, mais bonita. Não esqueça também de guardar todo esse material, porque no retorno das aulas, a sua professora vai querer ver esse registro. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de continuar acompanhando o Centro de Mídias. Lá tem as aulas online. Se você não entendeu, pode retomar nossa aula, tá bom? Tudo fica gravado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até a próxima.